Boa noite a todos. Eu me chamo Daiane, eu sou uma das voluntárias da casa e hoje eu fui convidada a conversar com vocês. Eu desde criança, eu sempre ouvi as parábolas. Eu sou da Igreja Católica, a gente fazia bastante esse tipo de atividade com as crianças. E existe a parábola do filho pródigo. Acho que a maior parte das pessoas já escutou, porque todas as igrejas, todas as religiões, elas falam nessa parábola. E cada vez que eu ouvia, eu tinha uma percepção dela e um entendimento dela. Às vezes eu tinha raiva do mais novo, às vezes eu tinha raiva do mais velho, às vezes eu sentia raiva do pai. Enfim, eu oscilei em todos os sentimentos com cada um deles em cada momento. Hoje, estando aqui, eu consigo ter uma percepção um pouco diferente dessa parábola, tanto de sentimento e percepção. Então eu vou lê-la para vocês, para aqueles que não lembram dela, para aqueles que nunca ouviram, e depois eu vou dar um parecer mais espírita de cada um deles, dentro da minha visão. Não estou dizendo que seja certa, a minha percepção hoje. Disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dá-me a minha parte do patrimônio que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país mais distante. E lá dissipou sua herança, vivendo dissolutamente. Noitadas, mulheres, bebidas, vida fácil e alegre. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Ele faliu, ele ficou pobre. Foi pôr-se a serviço de uns senhores daquela região que criava porcos. Desejava ele fartar-se das lavagens dos porcos, pois assim teria o que comer. Então, entrando em si, refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem um pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei ao meu pai, e direi-lhe: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos teus empregados. Assim pensou ele, engoliu o seu orgulho e resolveu voltar para casa. Estava ainda longe quando seu pai o viu. Movido pela misericórdia, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe um abraço no pescoço e um beijo caloroso. O filho então lhe disse aquilo que havia pensado: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor veste que tivermos em casa. Ponham-lhe um anel no dedo, um calçado nos pés. Trazei também o bezerro cevado, o mais gordo, e vamos matá-lo. Comemoraremos, festejaremos a vinda de meu filho. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Assim, no final do dia, o filho mais velho, que ficava em casa, cumpria todas as ordens e fazia todos os serviços, chegou do campo, cansado, sujo, não entendeu nada. Ao voltar e aproximar-se da casa, viu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: seu irmão voltou. E teu pai mandou matar o novilho mais gordo, porque o reencontrou. Seu irmão voltou. Ele então ficou vermelho, com muita raiva, procurou seu pai e insistiu em falar com ele. Então o pai respondeu: há tantos anos que te sirvo. O menino disse para o pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho perdido, que gastou todos os teus bens, logo lhe mandas matar o mais gordo e o mais bonito. Então o pai explicou-lhe: filho, tu estás sempre comigo. É tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Isso está em Lucas 15, 11 a 32. E aí a gente oscila entre o certo e o errado, né? Entre o justo e o injusto.
E o que a gente visualiza na figura do Pai? A parábola ensina uma nova imagem de Deus. O propósito de Jesus é acrescentar o amor e a caridade às leis, e em que entendemos Deus como Pai de amor, tirando-lhe dele aquele ar austero e distante, tão necessário aos tempos de Moisés. O Deus que Jesus nos apresenta é um Pai amoroso, que disciplina, que ama com perdão. Um Deus bem diferente daquele até então entendido pelo judaísmo. Que na verdade é o Deus que deve habitar entre nós. Não julgar, não condenar, não virar as costas àquele que nos procura, que nos pede ajuda. Assim como nós aqui da casa, que atendemos e não julgamos, não pensamos, não lembramos quando saímos daqui o que houve de vocês. E a gente vem para acolher e tentar deixar que cada um de vocês fique um pouquinho melhor. Que aqueles que venham com vocês sejam atendidos aqui e sejam melhor, indiferente do que fizeram, do motivo pelo qual vieram. O filho que ficou em casa, o certinho, o correto, o melhor filho se considerava, ele ficou em casa. E ele é como a metade, uma parcela muito grande da humanidade, porque trata-se de pessoas bastante focadas em viver sem escândalos, mas também sem generosidade. Elas se esmeram em cumprir as regras, em fazer o que parece correto, em termos pessoais ou sociais. Contudo, o seu viver não tem bondade, porque conseguem domar algumas paixões, criticam asperamente quem a eles sucumbem. Muitos chegam a desejar a dor e a desgraça para aqueles que cometem pequenos deslizes, ou se permite viver de forma desregrada. Para viver em paz, urge identificar-se com o próximo e ser feliz com a felicidade dele, indiferente da sua escolha, mesmo que ela não seja igual à nossa. A vida trata de providenciar as reparações e as lições necessárias, caso esse irmão não esteja correto. O papel dos homens consiste no auxílio mútuo e na vivência da fraternidade. E o filho pródigo? Aquele que foi embora, o errado. Infelizmente, podemos nos imaginar cerceado em nossa liberdade, quando a serviço do Pai, privado dos prazeres intensos e oprimidos por um jugo insuportável, a reforma íntima. Assim sendo, rebelamos-nos, afastamos-nos de Deus, atraímos miséria e sofrimento. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Arrependimento seguido de ação. Essas atitudes fizeram toda a diferença na vida do moço rebelde, ingrato e esfomeado de esclarecimentos que não encontrou naquele país distante. O que ele aprendeu? Ele teve humildade, ele teve que perder tudo, ele teve que sofrer para entender que ele podia voltar atrás, que ele tinha um espaço na casa dele e que seus pais estariam esperando por ele. E ele só teve essa certeza porque ele foi bem criado e ele confiava no amor do pai dele. Sabia que o pai era justo. Assim como nós. A gente não pede perdão a Deus. A gente não pede, mesmo tendo feito algo muito errado, a gente não confia que ele vai perdoar. Por que a gente não pode fazer isso para alguém que nos diz uma palavra torta, que nos vira as costas naquele momento que a gente mais precisou? A gente não está na pele daquele irmão. A gente não consegue entender o motivo pelo qual ele fez aquilo. Tenhamos mais compaixão. Às vezes ele está pior que a gente não sabe. Então assim a gente abre os nossos trabalhos de hoje e peço a vocês que nos ajudem a orar um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.